Você já se perguntou sobre os segredos ocultos das noites sob a lua cheia? As histórias sobre criaturas misteriosas que habitam as sombras das florestas e aldeias têm sido contadas por gerações. Relatos de Lobisomens 8. Lobisomem de Castanhal. O ano era 2008, e as memórias daquela noite ainda ecoam em nossas mentes como um mistério a ser desvendado. Foi uma noite excepcional, onde o carinho e o amor nos embalaram até dormirmos profundamente, como pedras jogadas ao mar sob o manto da lua cheia. Mas, nossa tranquilidade foi interrompida abruptamente quando Macário bateu a porta e Pluto pulou sobre mim na cama. Ao acordarmos, sentimos gratidão por estarmos vivos em um mundo onde a verdade se mistura à ficção. Acreditam aqueles que desejam, e a sobrevivência depende do juízo de cada um. Macário trouxe pães e frios para o café da manhã, enquanto Belinha já se preparava para o dia. Apressei-me para abrir a porta, e o aroma do café fresco nos envolveu em um abraço acolhedor. Estávamos ansiosos para nossa jornada a Castanhal, uma viagem de 4 horas por barco que nos proporcionaria a oportunidade de explorar cada detalhe dessa cidade misteriosa. Macário já havia alugado uma casa, e durante o trajeto de carro até o pequeno cais, ele compartilhou os detalhes da missão que nos aguardava. Nosso objetivo era desvendar os segredos de um lobisomem que assombrava Castanhal. Esse ser aterrorizante havia sido testemunhado diversas vezes, pulando na frente de carros nas noites de lua cheia, rondando telhados e até mesmo a porta da igreja local. Nossa missão envolvia identificar seu cativeiro, mapear seus movimentos, e acima de tudo, descobrir como e por que alguém havia feito um pacto com tal criatura. Conscientes de que o lobisomem não precisava necessariamente ser destruído, buscávamos também encontrar os responsáveis por essas reuniões demoníacas e desmantelar o clã por trás delas. Para isso, nosso primeiro passo seria conversar com o morador mais antigo de Castanhal, o ancião conhecido como Seu Zedakov, que cultivava verduras na área rural da cidade. Antecipando um possível encontro com pernilongos, me preparei com roupas longas e repelente, pois calor, mormaço e picadas de insetos definitivamente não combinam. Após 4 horas de viagem, chegamos ao pequeno cais de Castanhal, por volta da 1 hora da tarde. Decidimos almoçar antes de nos encontrarmos com Seu Zedakov e explorar os locais frequentados pelo lobisomem. Castanhal, um município do Pará, situado a 68 quilômetros de Belém, se mostrava um local de grande relevância geográfica, cortado pela rodovia federal BR-316 e estrategicamente posicionado para o escoamento da produção. Nossa residência temporária estava localizada no populoso bairro Jardelandia, uma casa ampla com um carro na garagem. Após um rápido banho e um breve descanso, Macário soltou Pluto, que correu pelo quintal antes de se acomodar à sombra. Todos nós tiramos um tempo para descansar. Macário escolheu o quarto menor, enquanto Belinha e eu nos instalamos na suíte. Às 5 da tarde, Macário já nos aguardava do lado de fora para nossa reunião com Seu Zedakov. Belinha se apressou e, juntos, partimos em direção a ele. No caminho, avistei uma igreja próxima e considerei uma visita ao padre na igreja Nossa Senhora do Rosário após nossa conversa com Seu Zé. Em nosso veículo, seguimos até Balneário Galho Grande, a cerca de 30 minutos de distância, por uma estrada de terra irregular. Seu Zé, com seus 70 anos de idade, nos aguardava em uma cadeira de balanço, em meio a uma vasta área rural com poucas casas ao redor. Ao iniciarmos a conversa, Seu Zedakov compartilhou suas preocupações, descrevendo o terror causado pelo lobisomem na região. Ele havia testemunhado atrocidades e até se deparado com os olhos vermelhos da criatura. Suas palavras eram um alerta, e ele expressou sua esperança de que nossa missão fosse bem-sucedida,
apesar de ter desejado um contingente maior para enfrentar tal ameaça. Enquanto Macário e seu Zé discutiam estratégias, Belinha documentava e mapeava o terreno ao redor. Ao anoitecer, decidimos retornar ao centro da cidade e, no dia seguinte, com Pluto ao nosso lado, explorar a densa mata em busca de pistas. Ao chegar à igreja, minha mente se voltou para meu pai e a sepultura que desejava visitar. O mistério do lobisomem de Castanhal estava apenas começando a ser desvendado, e nossa jornada estava prestes a se tornar ainda mais intrigante. Naquela noite, após nossa conversa com seu Zedakov e a visita à igreja, retornamos à casa alugada em Castanhal. Cada um de nós estava imerso em pensamentos sobre o que enfrentaríamos no dia seguinte na densa mata em busca do lobisomem. A manhã seguinte chegou com a promessa de aventuras desconhecidas. Pluto, nosso fiel companheiro, estava cheio de energia, ansioso para explorar o território com suas narinas farejadoras aguçadas. Após um café da manhã rápido, nos preparamos para a nossa jornada. Armados com lanternas, facões e rádios de comunicação, adentramos a densa mata que circundava Castanhal. O silêncio era perturbador, e os raios de sol mal conseguiam penetrar a densa vegetação. À medida que avançávamos, Belinha registrava cuidadosamente cada trilha e pista que encontrávamos, enquanto Macário e eu mantínhamos nossos sentidos alerta. As horas se passaram, e a floresta revelou seus segredos sombrios. Encontramos vestígios de animais mutilados, pegadas estranhas e marcas profundas em troncos de árvores. Era evidente que estávamos nos aproximando do território do lobisomem. A tensão no ar era palpável, e o medo nos envolvia como uma névoa densa. De repente, Pluto parou abruptamente e emitiu um rosnado baixo. Nossos olhares se encontraram, e todos sabíamos o que aquilo significava. O lobisomem estava próximo. Seguindo o instinto de Pluto, nos aproximamos do local onde ele parecia estar escondido. E então, em meio à escuridão da floresta, vimos uma figura sombria surgir. Era uma criatura humanoide, com olhos brilhantes e uma aura de malícia. Estávamos cara a cara com o lobisomem de Castanhal. A tensão era insuportável, e o confronto era iminente. Macário, com coragem indomável, deu um passo à frente e começou a falar com a criatura. Ele tentou entender a história por trás da maldição que transformará um homem em um monstro. O lobisomem, entre grunhidos e urros, finalmente revelou sua tragédia pessoal. Ele era uma vítima de um antigo ritual, um sacrifício humano que o condenara a vagar como uma criatura da noite. Ele não queria matar, mas sua natureza o impelia a fazer isso durante a lua cheia. Nossa missão, que começara como um confronto, transformou-se em uma busca por compaixão e solução. Decidimos ajudar o lobisomem a encontrar uma maneira de quebrar o pacto demoníaco e livrá-lo de sua maldição. Após dias de pesquisa e consultas com especialistas em ocultismo, conseguimos descobrir o ritual necessário para romper o pacto. No entanto, isso exigiria uma cerimônia complexa e perigosa. No dia da cerimônia, sob a lua cheia, levamos o lobisomem para o local designado, e o ritual começou. Foi uma experiência angustiante, mas, no final, a maldição foi quebrada. O lobisomem caiu ao chão, exausto e ferido, mas finalmente livre de sua transformação noturna. À medida que o sol se erguia no horizonte, a criatura que antes fora um lobisomem se ergueu como um homem. Ele agradeceu com lágrimas nos olhos e partiu,
prometendo nunca mais voltar a Castanhal. Com a missão cumprida e o mistério desvendado, voltamos para casa, sabendo que tínhamos feito a coisa certa. Castanhal estava livre do terror do lobisomem, e a cidade poderia finalmente viver em paz. Nossas vidas seguiram em frente, mas a lembrança daquela aventura misteriosa e a lição de compaixão que aprendemos na floresta de Castanhal nos acompanharão para sempre, como uma lembrança de que a verdade pode ser mais complexa do que imaginamos, e que, às vezes, os monstros são vítimas de circunstâncias que não escolheram. Até mais, espero que tenham gostado. Deixe o like.